Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 16 de julho, a Igreja nos convida a celebrar a festa de Nossa Senhora do Carmo, Mãe de Deus e nossa Virgem a Imaculada Conceição, que nos convida cada vez mais a fazer a vontade deste Deus que é nosso Pai. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E, estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir um pouquinho sobre esta devoção a Nossa Senhora do Carmo. No final do século XII, alguns eremitas retirados do Monte Carmelo, ao norte de Israel, deram origem à Ordem dos Carmelitas. Em 1251, Nossa Senhora, designando-se como a Rainha do Carmelo, teria aparecido a São Simão Stock para revesti-lo com o escapulário carmelita. Alimentemo-nos o constante desejo de subir à montanha de Deus, que é Cristo, o rochedo que nos salva. Então, que o Senhor nos ajude a viver este amor e esta intimidade para com o Senhor pelas mãos da sempre Virgem Maria, Mãe, Rainha e Senhora do Carmo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos traz um pequeno trecho do Evangelho de São Mateus, apenas 4 versículos, poderíamos assim pensar, do 46 ao 50, 5 versículos, melhor dizendo, com 46, e fala de uma realidade onde nosso Senhor Jesus Cristo, procurando então falar, ensinar, anunciar o reino dos céus aos irmãos, à multidão, de repente ele se depara com esta ocasião onde a mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar com Jesus. São Mateus traz uma realidade comum do tempo do Senhor, onde esta ligação parental, de parentesco, era muito forte e havia-se muito esta questão de que a família determinava e ela quem dava a regra para, então, aquele que procurava viver a sua vida, constituir um novo caminho. Nosso Senhor Jesus Cristo começa a viver, então, a sua missão do anúncio do reino dos céus, de levar a boa nova, a novidade do reino. Esta novidade que, como ele mesmo diz, ora é escondida, ora é revelada, e ele mesmo trouxe, que traz dentro da constituição do segmento, muitas vezes divisão dentro da própria família. Em um outro momento nós vamos perceber que os discípulos
esses irmãos vão junto a Maria ao encontro do Senhor, porque dizem que Jesus está louco, não come, não para de anunciar, enfim, de certa maneira. Então eles vão preocupados para o encontro do Senhor, para fazer com que ele desista de seguir à frente essa iniciativa, poderíamos assim dizer. Aqui então, São Mateus traz esse aspecto de uma realidade comum do tempo do Senhor. E quando alguém da multidão diz, olha, sua mãe, seus irmãos estão aí do lado fora e procuram falar com você, Jesus diz, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Esta é a pergunta fundamental. Jesus, diante desta consciência, ele direciona a pergunta à multidão. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aqui, nosso Senhor Jesus Cristo sai de um âmbito sanguíneo para um âmbito maior, um âmbito espiritual, um âmbito daqueles que procuram, na acolhida do reino dos céus, viver esta dinâmica de ser família de Deus. E então Jesus olha para os discípulos e diz, eis minha mãe e meus irmãos. E termina dizendo, todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amados irmãos e irmãs, sem sombra de dúvidas, Maria Santíssima, nossa mãe, foi aquela que soube melhor do que ninguém fazer a vontade do Pai. Acolhendo o Verbo encarnado, a palavra de Deus em seu seio, tecendo vida, ou melhor, acolhendo a vida em plenitude em seu seio, dá então a Deus esta oportunidade de vir ao nosso encontro com a nossa própria natureza, a nossa carne, sem deixar de ser Deus. E então Jesus diz, todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é minha mãe, meu irmão. Amados irmãos e irmãs, todos nós, todas as vezes que acolhemos a palavra de Deus, somos convidados a fazer parte dessa família de Jesus Cristo. Sermos irmãos, irmãs, mães, pais de Jesus Cristo. Com Ele, na caminhada, também nos tornamos irmãos uns dos outros, procurando fazer a vontade de Deus. E é importante reconhecer que, para ratificar ainda mais, que Maria procurou fazer a vontade de Deus em tudo, basta tomarmos como referência o Evangelho de São João, capítulo 2, aonde na festa de casamento, quando faltara o vinho, eis que a mãe intercede ao filho e vai àqueles que estavam servindo e diz, fazei tudo o que ele vos disser. Esta boa mãe nos encaminha ao filho. Ela quer que possamos amá-lo de todo o coração. Por isso, no dia de hoje, procure durante esse dia, para ainda mais adentrar no mistério, conhecer um pouco a vida, um pouquinho da história, nem que seja uma breve história de Nossa Senhora do Carmo. Possivelmente vamos deixar na descrição aqui do vídeo um link que conta a história de Nossa Senhora do Carmo. Procure se aproximar da Mãe de Deus e nossa sem medo, pois ela nos encaminha ao seu Filho Jesus Cristo. Que, revestidos pelo Santo Escapulário, revestidos pela graça de Deus, possamos cada vez mais nos aproximar desta vida em Cristo, que nos faz filhos de Deus e, consequentemente, filhos da Virgem Santíssima, de Nossa Senhora, Mãe de Deus e nossa. Que Nossa Senhora do Carmo rogue, proteja cada um de nós, interceda a Deus por cada um de nós. Por isso, não tenha medo no dia de hoje entregar a sua causa a ela, a esta boa mãe que nos ama tanto e que quer o nosso bem. Quantas
mães que pedem por seus filhos. Então confie, ela também é mãe, ela entende, ela acolhe. Mulher que experimentou a mais extrema alegria de conceber em seu ventre Jesus, de tê-lo em seus braços, mas também foi capaz de suportar a pior dor de todas, a perca de seu filho, pela morte de cruz. Portanto, entregue a tua causa, entregue o teu coração, entregue a tua alegria ou entregue a tua dor a esta boa mãe, pois ela nos ajuda a superar todas as dificuldades. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, por intercessão de Nossa Senhora do Carmo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.